Os irmãos podem abrir no texto que nós lemos, na leitura da liturgia, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos seguindo nessa série que tem por tema Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Nós temos visto quais são os deveres através das orientações de Paulo a Timóteo, relacionado à igreja de Éfeso, que é a igreja que Timóteo foi enviado para socorrer, da qual se torna um dos pastores ali, depois ele levantou alguns presbíteros ali, e essa igreja foi revitalizada por ele. Nós temos alguns propósitos na carta, mas um dos propósitos singulares que nós colocamos nessa série é, expondo as epístolas pastorais, tornar ainda mais evidente a filosofia ministerial da nossa igreja. Como nós entendemos igreja, como nós entendemos o ministério pastoral, a diaconia que ainda será estabelecida na igreja, como nós entendemos ela, segundo nós observamos e nos submetemos às Sagradas Escrituras. Então é ir às Sagradas Escrituras, observando as aplicações para nós, mas não entendendo as Sagradas Escrituras como fábulas, como contos, como ficções, mas entendendo o rigor que ela exige, o sacrifício que ela exige, a vida que ela exige dos eleitos do Senhor, daqueles que se convertem a Cristo, mas também, especialmente, daqueles que são instrumentos de Deus para nutrição, para proteção, para preservação dessas ovelhas. Então nós já caminhamos um bocado de forma bem prática, observando ali como um oficial protege, como um oficial nutre, como um oficial preserva. Agora, mais especificamente, no capítulo 3, Paulo ele torna mais específica a sua explicação a respeito da liderança da igreja, que ele começou ali na segunda metade do capítulo 2 dessa carta. Então, Paulo se dedica a refrescar a memória de Timóteo e, por consequência, também a instruir a igreja, porque essa carta também seria lida pela igreja. E é interessante porque, muito provavelmente, no primeiro momento que essa igreja leu essa carta, é provável que não tenha feito muito efeito ali naqueles irmãos por causa da insensibilidade, por causa da cegueira, por causa da apatia. Então, o dever de Timóteo era ser instrumento de Deus para causar sensibilidade, para causar visão ali, para que as pessoas pudessem compreender a necessidade de pastores fiéis, de diáconos piedosos ali. Então, Paulo refresca a mente de Timóteo aqui especificamente o perfil dos oficiais da igreja, o perfil dos pastores, dos presbíteros ali e dos diáconos, né? Ser homem não é suficiente, é isso que ele destaca, ele enfatizou isso no final do capítulo 2, mas existe uma necessidade de homens, mas homens vocacionados, homens que foram marcados por Deus para exercerem a liderança da igreja. Identificar esses homens é uma responsabilidade da igreja, da qual a igreja não pode se eximir. Se eximir dessa responsabilidade significa cortejar a morte, cortejar a desgraça, significa simplesmente tardar da sua destruição, tardar da sua corrupção. Então, a igreja precisa compreender que existe um molde. Então, Timóteo recebe essa epístola, recebe essas orientações. Timóteo precisa fazer com que a igreja compreenda isso, porque era a igreja que iria levantar esses líderes. Esses líderes, para os irmãos perceberem a responsabilidade do que é feito aqui, essas pessoas deveriam ter o bom testemunho, conforme o versículo 7, e não somente dos de dentro da igreja, mas dos de fora também. Então, se a igreja não estava percebendo nem a necessidade de uma boa reputação dos de dentro, quanto mais considerar a boa reputação daqueles
que observam um testemunho e então aprova o caráter ali, aprova a dignidade. Então, Timóteo tem essa responsabilidade de fazer com que a igreja perceba que existe um molde. Não é somente o desejo de ser mestre, não é somente ter uma boa eloquência, uma boa oratória, um bom conhecimento da lei, mas existe um molde e esse molde foi estabelecido por Deus. Esse molde, irmãos, não é construído por seminários, não é construído por faculdades teológicas. Quando a igreja envia pessoas que ela realmente não identificou como vocacionadas para um ministério, a igreja está criando uma tremenda arma contra ela mesma e contra um avanço do reino. Porque essa pessoa que não foi vocacionada, ela será um instrumento de corrupção e desgraça e receberá todos os recursos para militar contra a igreja, para militar contra o reino. Esse forjará uma teologia insípida, esse forjará uma teologia que não requer sacrifício, que não requer vida, que não requer desprendimento. Ele forjará uma teologia do conforto, segundo os seus pecados, segundo a sua comodidade. Então, quando a igreja faz isso, a igreja está fazendo um desserviço para a própria igreja, para as demais igrejas, mas também para o reino. Então, a igreja precisa observar que tem um molde. E se os irmãos perceberem, nós vamos refletir um pouquinho nisso hoje, mas vamos dar continuidade, se Deus permitir, nas próximas semanas. Se os irmãos perceberem, existe a necessidade de relacionamento. Nós não conhecemos o caráter se nós nos relacionamos. Nós não conhecemos o caráter num jantar, em uma festa, em uma pregação, em um culto. Existe a necessidade de relacionamento, de tato, de desenvolver relacionamento, para que nós possamos conhecer de fato o caráter ali, para que nós possamos ver se existem máscaras que estão sendo colocadas, existe um quadro bonito, uma paisagem que está sendo pintada ou não. De fato, aquilo que está sendo exibido é a vida, é a simples vida daquela pessoa que vocaciona, que deseja, que anseia o ministério. Esse molde existe, então o que a igreja precisa observar é forjar no nosso meio pessoas que se encaixem nesse molde. Suscitar anseio, suscitar aspiração, mostrar a dignidade, a honra, o privilégio de se gastar por algo que ecoará a eternidade e fará com que muitos adentrem os portais da eternidade. Então, o capítulo 3 oferece o molde dos oficiais, dos pastores, dos diáconos ali. Então, até o versículo 7 nós temos observado o perfil, né, dos pastores, dos presbíteros. A partir do versículo 8 ao versículo 13 nós observaremos agora o caráter e o testemunho ali dos diáconos. E no final do capítulo, no versículo 14 ao 16, nós observaremos como esses devem enxergar a igreja, e enxergando a igreja como toda a igreja deve enxergar o que ela é. Ela é a casa de Deus, ela é responsável por guardar a verdade do Senhor, a verdade da palavra de Deus. Então, nós observamos, no primeiro momento, a aspiração, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, Paulo destaca que a aspiração, essa paixão, esse ardor no coração, esse coração flamejante, esse forte anseio pelo ministério, ele é correspondente a essa percepção de vocação e ele é extremamente vital. Nós já observamos o fato de que isso não é suficiente, é o freio que nós encontramos um pouco lá mais na frente, mas isso é vital justamente porque essa aspiração é o combustível da convicção. Muitas vezes no ministério, muitas vezes na vida da igreja, as nossas convicções elas são açoitadas. É esse senso de vocação, essa certeza da aspiração que colocará mais fogo, que incendiará o ministério, o senso de vocação, o senso de chamado, fortalecerá a convicção. E é essa certeza de propósito que fará aquele que foi vocacionado pelo Senhor a perseverar e se sacrificar pela obra do Senhor. Então, o ponto de Paulo aqui é oferecer essa lista de virtudes, né? São qualidades, características, virtudes aqui, é duplo, né? Primeiro, desencorajar os lobos e os falsos mestres, porque eles
porque para eles o ministério é inalcançável por causa do seu caráter. Eles não têm caráter para o ministério, têm a aspiração, eles são aptos, superficialmente considerando, eles são aptos a ensinar, porque afinal de contas eles estavam exercendo um tipo de ensino ali, mas não era um ensino observado por Paulo, porque ser apto a ensinar significa ensinar conforme as orientações de Paulo ali, mas no primeiro momento nós poderíamos considerar que eles têm essa aspiração e têm essa habilidade para o ensino, é tanto que o ensino deles corrompeu completamente a igreja ali. Então é desencorajar esses, porque eles não se encaixam nesse perfil, nesse molde, e também mostrar a dignidade e a honra celestial daqueles que anseiam pelo ministério da palavra e do pastoreio. É digno, é honroso se gastar por isso. Então existe a capacitação necessária, e essa capacitação nós encontramos, essa habilidade que pode ser já experimentada ali, ou ela pode ser desenvolvida, mas deve haver uma disposição evidente, o anseio pelo ensino, o anseio pela instrução, o desejo de aprender para instruir. Então deve haver algumas inclinações, por mais que não haja todo o conteúdo pedagógico, oratório ali, no primeiro momento, nós vimos isso, é muito comum, pessoas que anseiam o ministério têm uma dificuldade muito grande no púlpito, são muito presos no púlpito, têm um receio muito grande de falar em público. Então isso não é a morte da vocação, porque a igreja é responsável por capacitar, por treinar esses que se achegam ao púlpito com todas essas reservas. Deve ser motivo de honra para a igreja, porque a igreja está forjando esse, a igreja está preparando esse. A igreja não deve ter a ilusão de querer pessoas que inatamente já venham completamente preparadas, com toda a desenvoltura para entregar a mensagem, com toda a desenvoltura de comunicação, de retórica. Então nós temos que ter o privilégio, sim, de algumas vezes aguentar sermões chatos, sermões monótonos, sermões enfadonhos, sentir sono diante de muitos sermões, porque nós estamos moldando, nós estamos forjando aqueles que um dia nos pastorearão os nossos filhos, pastorearão outras igrejas sendo enviados por nós. Então esse é o grande privilégio que a igreja tem. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, de youtubers, onde as pessoas têm uma habilidade absurda de fazer vídeos curtos e prender a atenção com toda uma técnica, faz com que a nossa mente seja condicionada a não ouvir ou a não dar atenção quem não tem tais habilidades. Então, quem não tem muito manejo com as palavras, quem não se articula tanto quanto deveria, isso faz com que a nossa mente não fique presa ali. Então nós observamos mais a casca, nós observamos mais a superfície e nós não prestamos atenção no conteúdo. Então uma das grandes dificuldades do ministério da palavra é fazer com que o conteúdo, que é o supremo valor da pregação, é o conteúdo, mas fazer com que esse conteúdo seja atrativo a você. E essa é uma das grandes dificuldades do tempo que nós vivemos, do mundo midiático que nós vivemos. Então, a grande dificuldade que nós encontramos. Então, nós temos que ter essa percepção desfeita que o mundo constrói em nós. Então nós temos que ter essa percepção de que nós forjamos os nossos tutores, nós forjamos os nossos pastores, nós forjamos os nossos mestres. Isso é uma honra dedicada a nós. É muito mais propício a nós forjarmos e termos a certeza do seu caráter do que vir pessoas de fora que nós não os conhecemos e nós precisaremos experimentar por muito tempo para conhecê-los. Então nós estamos mais suscetíveis a lobos quando nós não fazemos esse papel. É uma honra, um privilégio, uma proteção nós forjarmos esses líderes, nós forjarmos esses pastores, né? Então existe essa necessidade de capacitação e aqui é onde entra o freio. Eu fiz muita referência ao freio, vou continuar fazendo referência ao freio, porque é justamente isso que a igreja esquece. Então quando nós estudamos sobre a igreja, por exemplo, sobre o governo congregacional, nós refletimos no fato de que a igreja tem o freio de mão em suas mãos. A igreja é regida por pastores, por presbíteros, mas ela tem o freio de mão em suas mãos. É justamente essa percepção de responsabilidade
que é fruto apenas da maturidade mesmo. É a maturidade, é o crescimento em graça, segundo a palavra de Deus, que faz com que nós não nos envaideçamos, porque aquela pessoa fala muito bem. Pastor, olha, aquela pregação foi sensacional. Olha, faz tempo que eu não escuto alguém pregar assim, muito tempo. Ele tem uma dinâmica muito boa, ele entrega a mensagem com muita facilidade, ele coloca temas complexos de uma forma absurdamente simples. Então, aí pronto, aí já abriu todas as portas. É assim que acontece. Abriu todas as portas. Aqui ele já derribou 50% da guarda da igreja e ele pode fazer o que quiser. Geralmente é assim que acontece. Nós nos envaidecemos com muita facilidade e isso faz com que nós fiquemos desprotegidos. Então, o ponto de Paulo aqui é que a aspiração não é suficiente. Nem a capacitação é suficiente. A capacitação ela precisa ser guardada por uma moldura do caráter. Se a capacitação não for guardada por uma moldura do caráter, essa capacitação ela destrói, ela não edifica. Nós conhecemos muitos e muitos que são até midiáticos, que destrói e não edifica e tem uma capacitação absurda, absurda. Nós mesmos não teríamos coragem de debater assuntos com essas pessoas. Mas o caráter não qualifica, então o caráter não chancela essa qualificação. Paulo mostra, por que é importante esse freio? Porque Paulo mostra que a reputação do líder será imposta sobre a igreja. O testemunho do líder será imposto sobre a igreja. Então Paulo lembra a Timóteo que a aspiração ela deve ser um gatilho para acionar essa avaliação. Aspirou, pausou, vamos avaliar agora. É claro que se nós estamos nos relacionando, nós estamos em constante avaliação, mas quando nós vemos esse desejo vocacional, então nós avaliamos com mais contundência. Então os líderes da igreja devem estar acima de qualquer reprovação. Quando ele diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Então, o termo necessário aqui é justamente o freio que é dado. Nós começamos a refletir sobre o caráter, e aqui nós temos nos detido mais. Aqui, Paulo, Paulo mostra que o caráter moldado por Deus assume um destaque demasiado nessa lista que ele lembra a Timóteo, justamente pela notoriedade e a honra do oficial. Essa lista não é exaustiva. Muito provavelmente o que Paulo considerou aqui foi justamente aquelas características que eram mais necessárias e evidentes para contrapor o testemunho negativo daqueles falsos mestres, daqueles presbíteros ali que foram corrompidos. Essa lista aqui poderia crescer um pouco mais, mas nós vemos implicitamente nas responsabilidades dos oficiais aqui. Então, justamente pela notoriedade, pela honra do ofício, o caráter ele deve ter essa redoma de proteção do coração, deve proteger o coração do oficial por causa da notoriedade, do poder de influência que ele exerce sobre a vida das pessoas. Então, o caráter qualificado por Deus molda essa capacidade de servir a igreja e ser escravo da igreja e se doar pela igreja. Ela não ensoberbece o oficial por causa da proteção desse caráter. O peso das virtudes de caráter faz com que tal habilidade se dobre diante de Deus no serviço que será realizado à igreja. Então, Paulo aponta a necessidade do testemunho dos de dentro e dos de fora. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ele sintetiza, ele é um tema para os 11 atributos e para os 3 cenários específicos colocados por Paulo. É como se ele estivesse dizendo, vejam o que significa ser irrepreensível, é esse molde. Então nós consideramos a esposa de uma mulher como sendo o destaque para a necessidade de fidelidade conjugal, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Eu não falei na semana passada, mas
Essa é uma característica muito especial nas Sagradas Escrituras e fundamental para o presbítero. Foi dessa preocupação que nasceu os termos que nós conhecemos, por exemplo, como hospício e hospitais, né? Então, exerceu um ministério muito importante, um papel muito importante no ministério do Senhor Jesus, assim como dos pregadores itinerantes, dos missionários e do próprio apóstolo Paulo, e ele continua apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E agora nós chegamos nos três cenários de preocupação do apóstolo Paulo. São três preocupações específicas. Depois de descrever os 11 atributos de caráter, que são indispensáveis, né, que são obrigatórios para os presbíteros, Paulo destaca três situações específicas em que também aquele que almeja, aquele que aspira, precisará corresponder. Simplesmente porque ele evidenciará o seu caráter nesses cenários estabelecidos por Paulo aqui. Tudo isso ainda está subordinado a esse molde lá. Ser irrepreensível, estar acima de qualquer reprovação. Então, a boa reputação, talvez nós não compreendamos tanto quanto nós deveríamos, com profundidade, que é exigida aqui. Ela é tão importante que requer, em certa medida, até a aprovação dos de fora. Então, não são considerações pessoais, não são considerações particulares. Aquele que almeja tem que ter o caráter experimentado pelos de dentro e o bom testemunho dos de fora. Então, obviamente, Paulo, essas três preocupações específicas, ela tem um valor muito especial para a igreja de Éfeso, obviamente. No entanto, ela se faz universal por causa da natureza da igreja, o propósito da igreja e a universalidade do pecado humano, né? De forma que não corresponder a esses pré-requisitos estabelecidos aqui significa tão somente adiar a desgraça certa. Não é por politicagem, não é por carisma, não é porque nós gostamos da pregação, não é por necessidade. O que adianta experimentar a morte agora e experimentar a morte através de muitas dores daqui a alguns meses? Então não é por causa de necessidade. A liderança da igreja não é para aventureiros, não é para meninos, não é para tolos. A liderança da igreja é para aqueles que foram direcionados pelo Senhor para isso. Ora, meus irmãos, se Deus elegeu alguns para a salvação, como Deus não levantaria, vocacionaria, marcaria alguns para a liderança desses eleitos? É óbvio isso. Deus organizou a estrutura da igreja, observando isso com muita ênfase. Então, o que Paulo faz? Paulo constrói três cenários em que os atributos serão exibidos e aplicados nesses cenários, ou seja, nessas situações nós exibiremos se nós temos ou não esses atributos. É onde o nosso caráter será provado. São situações que fazem com que nós tiremos a máscara, né? Então, serve tanto como evidência de veracidade de caráter, como de evidenciar a aspiração é verdadeira. Então, corresponder ao que está exposto aqui significa exibir as armas apropriadas e ter recebido as provisões adequadas dado pelo próprio Deus para a proteção, nutrição e preservação da igreja. Significa isso. Vai muito além de púlpito, vai muito além de pregação, vai muito além de aula, vai muito além de palestra, muito além disso mesmo. Então, nós precisamos observar isso porque nós vivemos um tempo em que nós modelamos a igreja segundo o nosso conforto. Nós queremos uma igreja que não entre na nossa casa, nós queremos uma igreja que não tire o nosso conforto, nós queremos uma igreja em que nos sirva com a pregação, com o berçário, com estacionamento, com ambiente adequado, com ambiente confortável, com recursos de mídia, audiovisual bons. Nós queremos isso e nós perseguimos isso. Nós precisamos de líderes que saibam a vontade de Deus, apesar de nós.
que façam a vontade de Deus apesar de nós. E essas situações elas serão exibidas, elas exibirão esse caráter. Então nós chegamos hoje, só vamos ver esse ponto hoje, aquele que governa bem a própria casa, versículo 4 e 5. Então ele tem que ser um exemplo de cabeça do lar. É isso que ele tem que ser. Ele tem que ser um modelo de Cristo, um modelo de cabeça do lar. Versículo 4 e 5 diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, governar aqui, ele ainda está subordinando ao que é ser irrepreensível. É aquele que governa bem a própria casa, e ser irrepreensível e governar bem significa criar os filhos sob disciplina. Então, governar aqui significa se colocar à frente, estar à frente, ser o guia, ser o condutor, dirigir com autoridade. Por isso que nós entendemos como essa função de cabeça, mas também implica em se colocar à frente para proteger. Aquele que se coloca à frente para proteger, por isso que assume esse caráter, essa ideia de ser o protetor. É aquele que se doa por aqueles que ele é responsável. Se ele faz isso dentro de casa, isso necessariamente transbordará para a vida da igreja. Isso exibirá em outra realidade pactual o que ele fará com aqueles que o Senhor colocou. Então, criando seus filhos sob disciplina, né? Aqui é ter filhos submissos. Tito capítulo 1, versículo 6 fala de filhos crentes. Ele tem que ter os filhos crentes. Crente ali não é a ideia de fé, não é a ideia de convertido, mas de ter filhos que não são incorrigíveis, filhos que não são insubordinados, filhos que são confiáveis, filhos que estão debaixo de sua liderança. Com todo respeito, aqui diz respeito a toda dignidade, governando os filhos com respeito, governando os filhos com dignidade. Em alguma medida, então, lembra como é que acontecia aqui? As igrejas se reuniam nos lares, a hospitalidade era algo fundamental aqui. As igrejas muitas vezes eram reunidas na casa daqueles que eram os pastores, na casa daqueles que eram os presbíteros, ou eventualmente na casa daqueles que tinham um pouquinho mais de condições, por isso que as mulheres ricas aqui, ou as viúvas que tinham um pouquinho mais de posse, ou especialmente as mulheres ricas aqui, que Paulo fala contra lá no 2º capítulo, elas estavam sendo buscadas pelos falsos mestres. Então, em algum sentido, Paulo está mostrando aqui a mortificação da hipocrisia. Se alguém não governa bem o pequeno rebanho que Deus lhe deu, né, é um nível pactual estabelecido. No nosso lar, na nossa família, nós estamos pactuados. Existe o pacto do casamento e aqueles que nós representamos diante de Deus. Como ele governará bem um rebanho maior que Deus colocará debaixo dele, com zelo, com piedade, com temor? Evidentemente, não era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Aquela comunidade estava em plena corrupção, o que torna ainda mais evidente a necessidade de homens piedosos e capacitados pelo Senhor. Né? Por isso, essa característica de governar com zelo, com piedade e com temor deve ser tão valorizada. E Paulo lembra isso. Existiam muitos e muitos aventureiros. É como acontece hoje. Existem muitos e muitos aventureiros que querem pastorear a igreja do Senhor, que querem se colocar como líderes. Isso já exibe a falta de maturidade, a falta de sabedoria, porque não percebe as implicações negativas de não corresponder àquilo que é exigido por Deus. A principal correspondência é a dependência constante para o serviço, é a dependência constante para a obra. Essa é a principal correspondência que é requerido. Por isso que Paulo destaca isso, justamente por causa da escassez. Esses homens deveriam ser especialmente honrados por causa da escassez de tais características ali. Então, olha, Paulo fala isso no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 17, ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários,
os presbíteros que presidem bem, é o termo que ele usa, com especialidade os que se afadigam na palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo também dá um direcionamento da honraria que esses homens devem receber daqueles que recebem de suas mãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Então, sintetizando o que significa governar bem, quer dizer que sua liderança não deve ser ditatorial, não deve ser déspota, não deve ser autoritária, deve ser cuidadosa e protetora. Portanto, deve ser uma liderança redentiva, uma liderança que conduz para Cristo, seja para penitência, seja para a busca de esperança. É isso que significa o qualitativo para atestar o que é bom. O que é governar bem? Bem segundo quem? Bem segundo quais critérios? É óbvio, meus irmãos, que é segundo os critérios de Deus, não um critério pessoal. Não é o que eu acho, não é o que eu entendo, não é o que eu percebo, é segundo os critérios de Deus. E nós precisamos de homens que farão isso apesar das dificuldades que nós impomos diante dele. Apesar dos obstáculos, apesar das barreiras, apesar das dificuldades, nós temos que ter certeza que os nossos líderes farão a vontade de Deus. Por mais que eu seja um prejuízo, por mais que eu seja um obstáculo, eu tenho certeza que na minha igreja os líderes farão a vontade de Deus, e isso é parte do que me deixa dormir em paz. Porque eu sei que ali a minha esposa vai ser cuidada, eu sei que ali os meus filhos serão cuidados, eu sei que ali o meu esposo vai ser orientado como governar bem e vai ter instrumentos diante dos quais ele vai se espelhar no cuidado do lar, no cuidado com a esposa, no cuidado com o mais frágil. Nós temos que forjar esses, irmãos, de ter a plena segurança que tais homens não pararão diante do meu pecado exposto como afronta. Não pararão diante das barreiras que eu mesmo coloco. Apesar de mim, eles nos pastorearão. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Acontece com muita facilidade e com mais frequência do que nós queríamos. Mais frequência. Às vezes nós experimentamos irmãos com momentos rebeldes, aguerridos, irmãos que fazem caras atrozes aí contra nós, irmãos que fazem caretas, irmãos que expressam deboche, irmãos que expressam desprezo. Eu já experimentei vários aqui. Nós precisamos de homens que não se intimidarão diante disso. Esposa, você precisa de pastores que conduzirá o seu esposo apesar da estutícia dele. Esposo, você precisa de pastores que conduzirá a sua esposa apesar da estutícia dela. Nós precisamos disso, porque na caminhada, em muitos momentos, nós temos os nossos estágios de rebeldia. Nós temos as nossas quedas e nós precisamos de pessoas, de homens que nos busquem do buraco. É muito bonito, irmãos, ver aqueles vídeos onde a ovelhinha vai pulando e cai num buraco. E aí o pastor vai lá e pega e solta ela, ela vai mais uma vez e cai no buraco. É muito bonito, só que na prática é assim. Na prática o pastor recebe insultos, difamação, desprezo. Irmão, desprezo é absurdamente doloroso. É absurdamente doloroso o desprezo, porque expressa uma gratidão infernal. Sabe o que é isso? É entrar no buraco. E aquele que recebe isso tudo, ele vai lá e busca. Apesar de você, ele vai lá e busca. Nós precisamos de homens assim. Mesmo sentindo a ingratidão, mesmo experimentando o desprezo, mesmo experimentando a calúnia, eles vão lá e nos buscam. Nós precisamos de homens
assim. Separados por Deus para isso. Porque nós temos uma facilidade absurda para fazer isso, irmãos. Absurda, absurda. Um dos nossos recursos mais utilizados para expressar um pouco de raiva é o desprezo. Com facilidade nós desprezamos. Nós negamos os olhares, nós negamos as mãos, nós negamos a comunhão, nós negamos a voz, nós negamos a companhia. Simplesmente assim. E nós sabemos que isso causa dor. É óbvio que nós sabemos que isso causa dor. Mas nós precisamos de homens que não parem por isso, que nos busquem apesar disso, que nos remova do buraco que nós entramos. Porque entenda, sempre nós entramos com os nossos pés. Sempre. Não foi sem querer. Não foi um lapso. Não foi. Nós fomos por nossa vontade, por nosso desejo, por nossa disposição, caída, pecaminosa, mas nós fomos. E nós precisamos muitas vezes de homens que nos sacudam para nos recobrar a consciência. Presta atenção! Acorda! Tu não está vendo não que a tua família vai para a desgraça! Acorda! Nós precisamos de homens assim. Você acha que tem esse direito? Você não tem esse direito! Você não pode fazer isso! Você não pode! Quer fazer isso? Peça desligamento da membresia da igreja. Saia da igreja. Diga que eu não sou mais o seu pastor. Aí você faz isso. Mas até lá você não pode fazer isso. Você não pode. Porque eu também pastoreio a sua esposa. Porque eu também pastoreio o seu cônjuge. Porque eu também amo os seus filhos. Você não pode. Você não pode. Cuspa, grita, bata. Mas você não pode fazer isso. Simplesmente você não pode. Você precisa de homens assim. Você precisa de pastores assim. É o mesmo testemunho que nós encontramos daqueles que viveram levando surra dos pais e cresceram e foram homens e mulheres dignos. Quantos testemunhos nós conhecemos? Graças a Deus, as peias do meu pai, da minha mãe, porque se não fossem as peias deles, eu tinha um coração mau. Eu digo assim, eu vou quebrar esse seu coração de pedra. Você não pode ter o coração de pedra morando nesse lar. Não pode. Eu vou quebrar esse coração de pedra. Esse coração será sensível. Ele amará a Cristo. Você não pode. É a mesma aplicação, irmãos. É a mesma aplicação. A mesma aplicação. Nós precisamos de homens que façam isso, sacrificando a si mesmo. Então, o que é governar bem? Significa realizar uma tarefa de uma maneira satisfatória, não segundo os meus critérios. Significa alcançar resultados desejados, não por mim. Significa fazer algo adequado, apropriado, da maneira certa, louvável, não segundo eu estabeleci. A ênfase não está, entenda isso, na qualidade. A ênfase não está no desempenho. Eu não tenho nenhuma preocupação se você acha que eu prego bem, se você me acha eloquente, se você acha a minha oratória boa. Isso é irrelevante, irmãos. Isso é irrelevante. A palavra de Deus tem que ser inculcada, não é o desempenho aqui. Não é a qualidade, mas é a maneira correta de fazer. Governar bem é governar da forma que Deus diz que deve ser governado. Aquele que entende o que é governar bem o lar entenderá que existe uma forma de governar bem a igreja, e não é ele que estabelece isso. Não, porque eu entendo que eu devo criar os filhos assim, assim, assim. Se contrariar a palavra de Deus, está errada. Se você pode dizer, mas meus filhos são felizes, assim, está errado. Não, mas nós temos um casamento feliz, assim, está errado. Se contrariar a palavra de Deus, porque o Senhor é dono da verdade. É Ele que estabelece a verdade, não somos nós que estabelecemos.
Ele é o dono da verdade. Calvino diz que onde há a verdade de Deus, se uma seita expressa algum ponto de verdade, aquela verdade pertence a Deus, apesar de onde ela estiver. Então, dessa forma aqui, a boa reputação que nós vemos dos de fora do versículo 7 e a dupla honra do versículo 17 do capítulo 5, não são resultantes da eficiência. Porque, olha, ele prega tão bem, sabe? Porque ele dá aula tão bem, ele se comunica tão bem. Esse não é o ponto, porque nós podemos fazer isso com toda a excelência, mas da forma correta. Então, essa boa reputação quanto essa dupla honra diz respeito a fazer a tarefa da maneira correta, da forma correta. Ele continua, criando os filhos sob disciplina, tendo filhos submissos. Então, criar aqui literalmente é ter filhos submissos, com todo respeito, dignidade. Então, obviamente, a referência aqui é a filhos problemáticos, né? A filhos rebeldes. Essa categorização aqui, ela abarca qualquer tipo de comportamento que denuncie a falta de autoridade, que denuncie a falta de liderança do lar. Lembra onde nós estávamos falando? Se os nossos filhos têm redes sociais, os pais são obrigados a ter. Não somente obrigados a ter, mas obrigados a supervisionar. Não deve existir nenhum lugar em que dos nossos filhos, da nossa casa, que nós não tenhamos autoridade. Nenhum. Se os nossos filhos têm redes sociais, nós temos autoridade lá. Se o nosso cônjuge tem rede social, nós temos que ter autoridade lá. Não deve existir nenhum lugar em que a nossa autoridade não seja estabelecida. Nenhum. Nem em rede social, em canto nenhum. O que acontece é que filhos insubordinados dentro de casa se tornam extremamente rebeldes nas mídias sociais. Filhos que experimentam depressão dentro de casa são extremamente expressivos e comunicativos nas mídias sociais. Isso mostra, em certa medida, uma profunda falta de liderança e autoridade dos pais. Se nós abrimos as portas, nós devemos ir com os nossos filhos. Nós não devemos deixá-los sozinhos, porque ele não sabe, é liberdade demais. Nós colocamos uma arma que ele não sabe utilizar. Nós abrimos os portais que eles não sabem trafegar no caminho. Nós temos que ser o guia, nós temos que ser o condutor. Então dê celular para os seus filhos, é óbvio. Coloque mídias sociais para eles. Faça isso. Agora sua liderança tem que estar lá. Não é permitido. A não ser que você queira cortejar a tragédia, cortejar a desgraça, criar os seus filhos como uma roleta russa. Olha, mas é no mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é esse. Né? Essa é a realidade. Muitos vivem assim, não tem problema nenhum. Muitos vivem assim e não vão para a desgraça. É assim. Então é roleta russa. Nós temos isso daqui, irmãos, justamente para não criar os nossos filhos assim. Nós não criamos os nossos filhos na roleta russa. Nós não pautamos a nossa vida na roleta russa. Não é assim que nós fazemos. Não é? Então, qualquer tipo de comportamento dos filhos que denuncie, não estou falando de ter um filho danado, ter um filho muito ativo, né? Nós estamos falando de filhos que causam problemas, filhos cuja confiança é impossível de ser vista, não dá para confiar no comportamento, na conduta daquela criança. Então isso denuncia a falta de autoridade, né? Por exemplo, filhas que se vestem mal, filhas que não se portam de forma decente, né? Sem dúvida, aplicando ao nosso contexto, a conduta das mídias sociais aqui casa muito bem. Então, a nossa liderança tem que ser estabelecida nas mídias sociais. Você que é pai, você que é marido, você tem que deixar muito claro, quando você diz assim para seu filho ou para o seu cônjuge, meu amor, não segue mais não. Não dá não. Esse daí não segue não. Não deve haver briga. Ela deve saber, eles devem saber quem é a autoridade e confiar na sua decisão. Confiar plenamente. Tá bom, pai. Tá bom, meu amor. Só me explica o porquê. Porque eu preciso entender o motivo. Né? Porque eu posso não ter percebido, e aí o senhor me explica e eu vou entender para não incorrer no mesmo erro. Né?
Mas é isso que tem que ser visto. Então, nós estamos num tempo onde nós não podemos delegar essa liberdade virtual, irmãos. Nós não podemos delegar essa liberdade virtual. O que é que adianta? Então, o que é que está fazendo assim? As pessoas estão saindo cada vez menos. Nós não vemos menino no meio da rua quebrando o dedão do pé, jogando bola, quebrando a unha, jogando bola. Ninguém vê mais, né? Nós não vemos os meninos rasgando as mãos com cerol de linha. Nós não vemos a cabeça arrebentada com peão. Nós não vemos o menino mais com pé de bicho. É o bicho de pé, né? Nós não vemos mais, nós não vemos, né? Nós não vemos mais crianças assim. As crianças não são mais isso, né? Nós não vemos ninguém, estão ficando em casa. Mas o que é que nós fazemos? Nós abrimos as portas do mundo virtual para eles. Pelo menos quando eles estavam na frente das nossas casas, nós poderíamos dar uma olhada. Pelo menos nós tínhamos ali o vizinho que olhava. Agora nós abrimos o mundo e nós não vemos. Nós abrimos o mundo para eles. Eles podem trafegar de um parque de diversão para um prostíbulo virtual em alguns cliques. E simplesmente nós deixamos. Simplesmente assim. O que adianta trancar dentro de casa? Deixa criar bicho de pé. Deixa arrebentar os dedos. O que adianta? Nós não podemos aceitar um local sequer onde a nossa autoridade não seja estabelecida. Isso significa ser pai. A nossa autoridade está lá. Diga assim, meu amor, chega para sua filha, meu amor, eu não entendi essa postagem. Não entendi. Por que você exibiu tanto o seu corpo aqui? Você sabe que tem muitos predadores aí? Você sabe? Tem muitos predadores. Você é minha filha, mas existem muitos aí que não veem assim. São predadores. Você quer conquistar o homem por causa do seu corpo? Você quer, meu amor? Ele vai usar e abusar de você. Eu sou homem, eu sei. Ele vai usar e abusar de você. Ele vai lhe tratar como objeto. Ele vai fazer você se sentir bem, desejada, linda, bonita. Vai lhe tratar como objeto. Você quer isso, meu amor? Faça isso não. Você não precisa disso. Você é feliz quando faz isso? É isso? Por que você acha que precisa ter a sua vida exibida nas redes sociais? Quando você não faz o check-in ali, você não se sente satisfeita, é isso? Por quê? Quando foi que o mundo modelou o seu senso de satisfação e felicidade? Quando foi? Quando foi? Maridos, vocês precisam ter redes sociais. Isso é urgente. Se a sua esposa tem rede social, você precisa ter. Se os seus filhos têm rede social, você precisa ter. Porque então lá é um campo que você não tem autoridade. Lá é um campo que você não governa. Ou então deixa de ter. Ou tem ou deixa de ter, mas não deve existir um local em que você não tenha autoridade. Isso é manter, daqui flui o que é manter os filhos sobre disciplina, ou estar submisso e governar bem o lar. Então, toda a ideia fica ainda mais evidente ao comparar o argumento de Paulo com o versículo que vem seguinte, né? O ponto de Paulo é uma relação básica de causa e efeito. Ele começa isso com a condicional justamente para mostrar essa realidade. Então, Paulo ele faz uma simples reflexão lógica. E essa simplicidade é que mostra o absurdo do que estava acontecendo ali em Éfeso. Então, nós reproduziremos na igreja o governo que nós exercemos no lar. Olha o ponto dele. Pois, pensem comigo, é a condicional aqui, é o se dele. Essa pergunta é uma pergunta retórica para nos fazer pensar, para ativar o nosso senso crítico, mostrando uma causa e efeito simples aqui. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, esse rebanho tão pequeno,
como cuidará da igreja de Deus? No capítulo 3, no versículo 15, ele chama de casa de Deus. Então, ele apresenta essa reflexão de causa e efeito, seria mais ou menos quando ele estivesse assim, assumindo que a afirmação é verdadeira, alguém não sabe governar bem a própria casa, o resultado será esse, ele não governará bem a casa de Deus. É óbvio, então nós olhamos, e às vezes nós podemos até querer, irmãos. Olha, eu queria tanto que esse irmão fosse um presbítero, eu queria tanto que ele fosse um diácono, mas não dá. Não dá. Nós podemos até querer, mas nós paramos aqui. Não dá, não dá. Eu queria, mas não dá. Não é possível isso. Porque o Senhor está me alertando aqui. Então, é um questionamento de reflexão. É interessante porque o Senhor mostrou essa mesma ideia na parábola dos talentos, em Mateus 25, a ideia de mostrar essa relação de fidelidade e confiança no pouco, para então ser confiável e fiel no muito. A máxima ali é, aquele que for fiel no pouco, será fiel no muito. Por quê? Porque não é por causa do glamour, porque não é por causa da prosperidade do serviço, é por causa do serviço, é por causa daquele que comissionou. Por isso, aquele que entende a sua responsabilidade e o gozo no pouco, então ele exercerá no muito, né? Esse é o ponto. É porque ele não servirá por glamour, não é uma tarefa que exibirá a ambição por ser mestre. Ele servirá devido à compreensão de propósito que ele tem naquilo que ele realiza. É uma questão de coração. É uma questão de coração. Então, sua fidelidade, ela não é condicionada à quantidade ou ao destaque, mas o serviço em si. Então, outro ponto que chama a atenção é o fato de Paulo destacar novamente que, assim como existe uma maneira correta de governar o lar, também existe uma maneira correta de governar a igreja, como eu fiz referência. Se nós não compreendermos o primeiro, nós não compreenderemos o segundo. É o destaque que ele dá aí para esse saber aí, quando ele diz, se alguém não sabe governar, se alguém não discerne, se alguém não tem esse conhecimento de como governar a própria casa, e então a consequência será a mesma. Então, a forma como Paulo constrói essa relação de dever do pastor com a casa de Deus é extremamente singular. Ela aparece apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento, aqui, e as outras 2 vezes ela aparece na parábola do bom samaritano em Lucas 10. E é interessante porque quando ele diz como cuidará da igreja de Deus, o termo aqui utilizado para cuidado, ele foi frequentemente utilizado como uma terminologia médica, descrevendo o cuidado de doentes, o cuidado de enfermos. Olha como isso se adequa, olha como isso se aplica facilmente à vida da igreja. Aquele que não entende que nós devemos amar apesar dos pecados, apesar das rejeições. Por exemplo, você sabe que você tem a responsabilidade de criar o seu filho, se ele lhe ama ou não é uma questão dele. Mas uma coisa ele tem que dedicar a você, respeito. Se ele ama ou não você é uma questão do coração dele. Não é a sua obrigação fazer ele lhe amar. Ele tem que lhe respeitar. E você cuida dele apesar das suas grosserias, apesar da sua ingratidão. Você dá o pão, você dá a água, você dá a vestimenta, você dá a moradia, apesar das suas rebeldias. Olha como isso se aplica ao cuidado da igreja. São doentes, enfermos da alma, necessitados de espírito. É assim que se aplica. Bom, à primeira vista não fica muito evidente a importância do que Paulo coloca aqui nessa situação específica, mas os falsos mestres, eles não estavam servindo, eles queriam ser servidos. Eles eram parasitas, se aproveitando ali dos nutrientes daquela igreja, daqueles irmãos. Eles eram autoritários, impondo os seus ensinos legalistas. E aqui a gente precisa fazer uma breve aplicação, bem específica. Talvez nós não compreendamos de fato o que significa
no dia a dia. Nós não compreendemos. Porque com muita facilidade nós reputamos homens fiéis como autoritários. Simplesmente porque esses estão tolindo, estão restringindo as nossas vontades. Às vezes nós temos líderes fiéis e simplesmente porque eles estão tolindo o nosso pecado, restringindo a nossa estutícia, querendo matar a nossa carnalidade, nós com muita facilidade os reputamos como autoritários, como tiranos e como déspotas. Quando isso acontece, nós já ou estamos dentro do buraco ou nós estamos caindo do buraco. Essa é a graça da igreja congregacional, irmãos. Nós podemos escolher os nossos líderes, mas quando nós nos escolhemos, nós nos submetemos a ele. Nós sabemos que esses foram levantados para o Senhor para me conduzir até o encontro com Cristo, apesar de mim. O ponto de Paulo é mostrar que os oficiais da igreja são servos, a semelhança do Senhor Jesus, o líder servo. Por que essa visão é importante? Para que não seja criada expectativas irreais acerca do serviço que é requerido. Às vezes são as mesmas expectativas de filhos. Eu serei amado. Ele será extremamente grato a mim. Ele demonstrará para mim profundo amor. Talvez você não saiba, mas essas são essa é uma das grandes dificuldades na adoção. Pessoas que vão para a adoção com expectativas irreais, querendo tampar uma brecha afetiva, elas caem numa realidade de que não é possível tampar essa brecha afetiva, esse buraco emocional. Eles não vão com senso de vocação, com senso de missão. O efeito colateral é ter em algum momento esse afeto preenchido ali. Mas se ele for com essa expectativa, ele erra, ele vacila. É a mesma relação do ministério pastoral. O pastoreio, ele precisa, sim, receber ânimo, é evidente. Ele precisa, sim, ser animado. Ele precisa, sim, sentir-se cuidado, amado, acolhido, protegido, sustentado. É óbvio, mas ele serve apesar disso. Ele não tem expectativas disso, porque muitas vezes essas expectativas elas são frustradas. Isso quer dizer que a natureza do ofício é servir, apesar das consequências, independente das circunstâncias, e se gastar sem esperar. E ele continua. E nos próximos encontros nós veremos as outras preocupações específicas aqui. Mas, meus irmãos, uma igreja saudável deve gerar pessoas com essa característica. Pessoas que entendem a honra, o privilégio de se gastar por algo que ecoará na eternidade. Ecoará na eternidade. Pessoas que são instrumentos de graça para forjar vidas espirituais, para moldar almas, para cuidar de enfermidades da alma. Uma igreja saudável precisa forjar pessoas com essas convicções, com essas características. As crianças, os jovens devem compreender a dignidade e a honra de almejar o episcopado. Eles devem ser animados nos seus lares, na igreja. E a intensidade da luta, do combate, não deve de forma alguma apagar o brilho de se gastar pelo Senhor, de se doar por outros. Não existem programações específicas que fomentam isso. É a vida da igreja que fomenta isso. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos ter pessoas assim, nos liderando, nos conduzindo, modelos, aqueles que não farão a nossa vontade, mas nós temos a plena convicção que farão a vontade do Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado pela graça da Tua palavra, ó Pai. Obrigado pelo cuidado do Senhor em nos pastorear. Obrigado por não nos deixar cegos, ó Deus. Obrigado por nos instruir.
segundo a palavra do Senhor, meu Deus, que nós possamos ansiar por ter líderes como esse descrito aqui, ó Deus. Que nós possamos forjar líderes assim. Que nós possamos ver jovens com essas características no nosso meio, ó Deus, ansiando profundamente o ministério da palavra. Em nome de Jesus. Amém.